Olá, olá. Seja muito bem-vindo à aula de planejamento matrimonial. Para que é isso? Carol, para que isso serve? Se você está chegando aqui agora, se inscreve, deixa o like. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carolina Sanches, eu sou advogada, trabalho na vara de família e sucessões há alguns bons anos aqui em Goiás. E percebi que esse é um tipo de serviço que às vezes é pouco explorado por advogados. É uma demanda extrajudicial que pode ser feita no escritório de advocacia, daqueles que militam, né, na área de família, e que, para quem tem patrimônio, ele é muito importante. Carol, quando eu falo em patrimônio, eu estou falando de quanto? Eu estou falando de gente muito milionária? Não. Sabe aquela casinha que você desenhava quando você era criança? Que você quer construir aquela casinha que você sonha? Aquela casa lá, a sua casa, a sua vida, isso chama patrimônio. E a pessoa que você escolhe para dividir a construção desse patrimônio importa. E é disso aqui que eu estou falando. Eu estou falando de concretizar sonho, sonho de casa própria, que seja 400 mil, que seja 500 mil, é o seu patrimônio. Então, ele é importante para você e ele importa. O que é o sonho do brasileiro médio? Construir, conseguir comprar a sua casa, a sua vida, vamos falar assim, e ir trocando de carro ao longo desse tempo. Se você já quitou no seu primeiro imóvel, você sabe o UPA que é. Se você está no segundo, se você está na construção ainda, se você planeja morar com alguém, é disso que eu estou falando. E morar com alguém não é só juntar os paninhos de bunda. O dinheiro importa. Você vai juntar o seu CPF com o de uma outra pessoa. E as dívidas que você tem num CPF, os filhos de outras relações importam. E aqui no meu canal eu falo para advogados que não têm tempo para perder, que eu não tenho paciência, e para público final que quer saber mais sobre regime de bens. Então, eu vou falar numa linguagem acessível. Esse conteúdo hoje vai ser direcionado para público final, mas para advogados também que nunca fizeram esse tipo de demanda, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Se ficar difícil a leitura, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo, que vai ficar fácil. Regime de bens, o que é isso? Sempre que você vai se comunicar, sempre que você vai juntar o seu CPF com o de outra pessoa, o Estado quer saber isso. Por quê? O Estado ele tem interesse em abocanhar a parte dele, que é o quê? Dinheiro, ele quer o quê? Imposto. Então, sempre que você vai dividir seu patrimônio, sua vida, sua calcinha, sua vida com outra pessoa, o Estado quer saber para abocanhar a parte dele. Por isso que regime de bens importa, tá? Quem que é o cliente que está buscando por esse tipo de serviço? Vamos pegar aqui um exemplo muito prático. Uma moça comprou minha casa, minha vida dela, morava sozinha, conheceu um rapaz que começou a frequentar a casa dela. No começo era só uma mochila, depois era uma mochila muda de roupa, por fim o caboclo está lá morando na casa dessa moça, que ela está pagando a prestação sozinha, tá? E essa relação se estende, beleza? Esse imóvel era financiado, não era quitado. E aí? Esse fato, né, esse jeito maroto aí de ir mudando para a casa dos outros, isso reflete no patrimônio? Reflete. Porque as parcelas que foram pagas na constância desse relacionamento, depois que esse reconhecimento de união estável for feito, importa caso essa união seja dissolvida. Então, por exemplo, vamos supor que essa moça deu, sei lá, 50 mil reais de entrada, financiou um apartamento de 400 mil e está pagando esses 350 mil financiado durante essa união. Aí vamos supor lá que com 10 anos ela descobriu que o Jurandir estava traindo ela com a Chiquinha. Colocou o Jurandir para fora. Essa união durou 10 anos, certo? Então vou ter que somar 12 parcelas anuais vezes o tempo da união, 10 anos. O Jurandir vai ter direito a metade dessas parcelas que ele não colaborou e que estava pegando a Chiquinha durante a união. Gente, isso acontece? Muito, né? Isso é muito comum em escritório de advocacia. Então, é para isso que serve o planejamento matrimonial, tá? Para quem que importa esse tipo de serviço, está aqui. Sempre que você vê que as pessoas estão comprando um imóvel, é um tipo de cliente que você pode atrair para o seu escritório, tá? Aqui eu estou falando de crescimento imobiliário e tudo mais. E existe uma diferença na advocacia judicial e na extrajudicial. Se você pretende atuar com a advocacia extrajudicial, você sai daquela fila do inferno, que é esperar o juiz liberar alvará para você, e vai para uma advocacia de cartórios, que ela é mais tranquila, você recebe mais rápido, então vale muito a pena, tá?
Quem que é o público que quer saber de planejamento matrimonial? Eu falo que são os filhos de Cristo. Aquele povo calejado, sabe? Assim, os cansados, os pelejados, vinde a mim todos. Então é para todo mundo isso aqui, tá? Se você já se ferrou no relacionamento anterior, você não quer se ferrar de novo, e aí o seu dinheiro, e você sabe que divorciar é caro. A verbação, o divórcio em si, e eu não estou falando só de dinheiro, tá? Porque tem um custo emocional do divórcio. Então, se você já vem de uma relação recomposta e você está num segundo relacionamento, provavelmente o dinheiro é um tema que tem que te pegar. Você já deu bobeira uma vez, você não vai querer dar bobeira de novo. É para isso o meu conteúdo, tá bom? Pacto antinupcial. O que é um pacto? Pacto é aquilo que antecede o casamento, tá? O pacto antinupcial é um serviço que necessariamente precisa de advogado? Não, não é. O cartório até tem uma minuta pronta. Só que uma minuta pronta, ela não abarca todas as especificidades que aquele casal precisa. Então, é aí que entra você contar para as pessoas que você sabe prestar esse serviço, e é aqui que as pessoas vão passar a te procurar. Por quê? Existe vamos falar assim, um senso comum que fala que regime de bens, separação de bens, quer dizer que você quer passar a perna no outro, quer dizer que você está pensando em divorciar. E eu não vejo dessa forma, e tanto eu não vejo que o legislador, que foi quem fez as leis, ele também não vê. Há casos em que é prudente que você faça uma separação patrimonial entre você e seu esposo. Então, eu vou deixar aqui alguns casos como esse, bem práticos, para que você possa entender a importância disso aqui, tá? E aqui eu coloquei, né? Precisa necessariamente de advogado? Não, mas eu sugiro que faça. Por quê? Não é dever do tabelião aconselhar regime de bens para as partes. O serviço do tabelião é lavrar escritura, averbar divórcio. Ele não está lá para te aconselhar. Além do que, quando você chega no cartório, quem te atende não é tabelião, é um funcionário dele. Então, o funcionário não tem o mesmo conhecimento que o tabelião tem, tá? Então, assim, isso aqui é o tipo do serviço que às vezes a pessoa pensa que principalmente para quem está casando, a pessoa pensa que é um gasto, mas isso é um investimento e você só entende a importância desse investimento quando você não faz ele, tá? É muito caro fazer um pacto antinupcial? Todas as escrituras, os serviços notariais, eles são tabelados de maneira estadual. Então, você não precisa fazer cotação com relação ao cartório. Você precisa saber em qual cartório você vai se dirigir. E a tabela da OAB prevê honorários mínimos. Nenhum advogado tem que cobrar o que está na tabela. Ele pode cobrar mais. Eu sugiro sempre que cobre, de acordo com a expertise e com a experiência que você tem, tá bom? O que eu preciso de documento para fazer isso? Eu vou me casar, ou eu vou morar junto com alguém, estou juntando os panos de bunda e eu resolvi pensar em dinheiro. O que eu preciso? Precisa de documento das partes, precisa de documento dos imóveis, precisa de documento da empresa e precisa do advogado, tá? Tem que ser advogado com a AB e tudo. E ele vai fazer uma minuta, vai levar isso para o cartório. À medida que o advogado tem essa expertise, ele vai saber te aconselhar. Olha, tal tabelião entende assim, 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 a redação do pacto, entendeu? Porque a maneira como você redige os seus pactos, os seus contratos, isso influencia na interpretação que você quer dar para aquela cláusula, para aquele dispositivo. Então, à medida que você tem experiência, você vai saber fazer isso aqui de maneira mais fácil, tá? O advogado que você contratar, no caso. Depois que você sai do cartório de notas, o pacto que você fez, ele tem que ser registrado. E sempre que você tem um casal que fez pacto antinupcial, você tem que averbar esse pacto no cartório de registro de imóveis. Para quê? Existe um princípio no cartório de registro de imóveis que é o da publicidade. Então, sempre que você, por exemplo, se você se casa pelo regime de bens, a separação obrigatória, é importante que você dê publicidade a isso. Por quê? Isso interfere na transmissão de patrimônio entre pessoas. Por mais que eu seja um casal, perante a igreja, eu sou uma carne só, perante o Estado, vocês continuam sendo dois. E aqui reside a importância desse regime de bens, tá? Como eu comentei, tem gente, e até na minha faculdade eu não tive aula sobre essa questão cartorária. Tem gente que sai da faculdade sem saber que existe essa imensidão de cartórios. Então, o seu advogado vai ter que saber manejar isso. Carol, casamento, juntado com fé, casado é? Jamais.
União estável não é igual a casamento, e eu te dou, sei lá, pelo menos uns 3 casos em que você entende que a burocracia e a informalidade da união estável pode te prejudicar. Por exemplo, se você mora com alguém, você engravida, você não fez nem escritura dessa união estável no cartório. Vamos lá. O seu companheiro falece durante a sua gestação. Se você está casada, a certidão de casamento faz presumir que aquele filho que está na sua barriga é daquele seu marido. Então, você vai conseguir dar para o seu filho o sobrenome do seu marido, você consegue registrar. Se você está em união estável, você não registra. Aí você vai ter que fazer esse reconhecimento e a retificação desses documentos de maneira tardia, o que é uma baita dor de cabeça. Se você está em união estável, você mora junto com alguém, e você mora, vamos supor aqui, entre aspas, de favor, na casa desse rapaz. Ele pode vender esse imóvel que você está morando e não te falar nada. E aí, de repente, ele resolveu vender o apartamento, resolveu ir embora do país, virou para você e falou: não, fica aí. De repente, você recebe uma ordem de despejo, o imóvel foi vendido. Ah, mas a gente estava aqui junto, tal, a gente tinha uma relação. Pois é, ele quis dar no pé e você ficou a ver navios. É um caso extremo? É, mas tem doido para tudo, tá? Regime de bens não é prova de amor. Trazendo aqui para a nossa realidade, a gente tem o Thiago Nigro, que é aquele influencer lá de finanças, e a Maíra Cardi. E eles deram uma declaração falando que eles tinham se casado pelo regime da comunhão universal de bens, porque o amor dessa vez era eterno. Gente, não tem baboseira maior que essa, tá? Não quer dizer que quem se casa em separação de bens ama menos, e não quer dizer que só a comunhão parcial de bens é o melhor regime para todo mundo. Entendo que casamento é uma comunhão de sonhos, de projetos, e que para casar e para dar certo você tem que ter esses projetos muito alinhados. Mas financeiramente, e eu falo porque eu já tive casos como esse aqui no escritório, financeiramente pode ser que seja inteligente você continuar com o seu projeto e separar seu bolso, tá? Principalmente se, no caso de mulheres bem-sucedidas que não querem sustentar um homem ou que não querem dividir o seu patrimônio com esse rapaz. Se você não quiser dividir, o regime de bens é uma oportunidade para você. Da mesma forma, homem. Tem homem que não quer dividir patrimônio com esposa. Acontece que aqui eu levanto um alerta. Você mulher, que está nessa condição de estar casada com um rapaz que não quer dividir patrimônio com você, você está na idade fértil? Você pretende ter filhos? Se você está em idade fértil, se você pretende ter filhos, o seu patrimônio que você não vai o patrimônio que você não vai constituir na constância dessa união importa para você. Por quê? Enquanto você tem filho, sua capacidade laboral é reduzida por pelo menos um tempo. O seu filho vai precisar de atenção durante um período. Você vai ser a pessoa que vai empenhar o seu tempo na educação desse filho? Para mim, isso tem muito mais valor do que qualquer pós-graduação. Então, muito cuidado, porque aí na hora que esse seu filho crescer, você vai querer retomar a sua posição no mercado de trabalho e pode ser que você não consiga, ou pode ser que você encontre dificuldades. Então, o patrimônio, o dinheiro que você não fez nesse tempo importa. Então, muito cuidado, fica o alerta aqui, tá? Para você não entrar, por exemplo, na onda de algumas influencers que falam, não, casa pela separação de bens, é melhor para os dois. Quem está te falando isso tem patrimônio? Quem está te falando isso tem dinheiro, tem renda? Então, fica o alerta. Não existe um regime de bens que seja o melhor para todo mundo. Existe aquele regime de bens que se adequa à sua realidade. E é isso que eu trago aqui nesse vídeo, tá? Cláusula que o advogado vai colocar nesse pacto contra a dispositivo de lei, tá? O pacto antinupcial é uma maneira que o advogado, que a legislação encontrou de prever todos os pequenos problemas que se tornam grandes que podem acontecer numa união, tá? Quem vai ficar responsável pelas despesas da casa? Tem como colocar no pacto. Existe aqui uma vedação à pacta corvina. Esse material aqui eu fiz no ano passado, de lá para cá houve uma alteração e já estou pacificado que isso é proibido de ser colocado no pacto, tá? Pode ser que com a nova reforma do Código Civil, eu não estou acompanhando, pode ser que isso mude.
Então, pode ser que mais adiante, quando a reforma passar, eu faça uma atualização desse vídeo, beleza? Para fazer um pacto antinupcial, você precisa verificar se não existia união estável antes desse casamento. Existe advogado que faz a fraude, dando quitação de período pretérito ao casamento. Fico alerta aqui, tá? Você precisa pensar. Você vai fazer pacto, você vai dar quitação do período anterior ou vai só reconhecer daqui para frente? É uma coisa que você precisa conversar com o seu advogado. No pacto, tem como você colocar também que vai acontecer um regime progressivo de bens. À medida que a união avança, a pessoa faz uma partilha maior de patrimônio. Para quem tem muito dinheiro e quer que essa união perdure, ou que quer testar a ação dessa união no tempo, você comunica menos patrimônio à medida que a união tem um prazo menor e comunica mais patrimônio à medida que essa união avança pelo tempo. É mais. Para quem é mulher e você vai se dedicar ao lar, como eu já fiz o adendo anterior, vou reiterar aqui, tá? Se você vai se dedicar à casa, tem como você colocar no pacto pensão vitalícia para você em caso de divórcio. Existem alguns homens que acham que a mulher, depois dos 40, ela precisa ser trocada. Se é o caso, infelizmente, do seu marido, que aos 40, ou assim que ele se estabilizar financeiramente, ele se encante por uma novinha, e você se dedicou ao lar, tem como instituir no pacto antinupcial para que haja uma cláusula de pensão vitalícia para você. Se tem como colocar também no pacto. Eu só tenho um bem. Se houver um divórcio, quem vai ficar na casa? Vocês são um casal com filhos, 2, 3 filhos. Em caso de divórcio, a mulher ficou fora de mercado de trabalho. Estou falando aqui por convenções sociais, tá? Eu não estou falando nem que é certo nem que é errado. Mas vamos supor que a mulher se dedicou à casa, cuidou dos filhos. Aí o caboclo resolve dar no pé. Quem fica na casa? O imóvel estava quitado, você vai precisar vender. E aí? Porque tem homem que, além de se divorciar, vira e fala: vamos vender a casa, é meio a meio para cada um, o padrão de vida cai. E aí, tem como pensar isso antes de se casar. Tem como colocar também, fazer uma instituição de previdência privada para essa moça que não está trabalhando. Então, por exemplo, vou fazer uma previdência privada para você, pagando pouco por mês, aos 50 você já vai começar a receber essa previdência. Tem como colocar isso no planejamento, tá? Direito de pets. Em caso de divórcio, quem fica com o doguinho? A mulher, o homem? Quem vai pagar a ração? Quem vai pagar pet shop? Essas coisas. Existem animais que são tratados por casais como filhos e têm custos como filhos. E hoje tem como você prever isso em caso de divórcio, tá? Regra de convivência, divisão de tarefa em casa, terapia de casal, sessão de constelação familiar, tudo isso tem como você colocar no pacto e estipular a obrigatoriedade disso antes de chegar no tempo do divórcio, tá? A diretiva antecipada de vontade é como você quer ser tratada em caso haja uma necessidade de tratamento médico, tá? A gente chama também de testamento vital. É uma disposição que, para quem tem patrimônio, é importante, para quem tem um pouquinho mais de consciência, porque eu sei que esses temas muitas vezes são tabu na nossa sociedade. Não é do brasileiro o hábito de se planejar. O brasileiro é o caboclo, é o povo do jeitinho. E esse tema que eu estou trazendo é para uma pessoa que gosta do planejamento e que gosta de ter esse controle caso as coisas saiam do controle durante esse relacionamento ou até durante a vida. No caso do tratamento médico, serve o testamento vital, beleza? Esse aqui é um serviço que é prestado de maneira extrajudicial, via cartório, e para as noivas de plantão, para quem vai se casar, que pretende saber mais sobre isso, entre em contato, agende uma consulta, marca horário, você tira a sua dúvida. É muito melhor e é muito mais barato você tomar parte, você tomar ciência de onde você está entrando e quais os riscos que você tem ao compartilhar o seu CPF com essa pessoa. Torço para que tudo dê certo, é claro que eu torço, mas todo relacionamento que terminou, ele começou certo, ele começou bem.
Então, não quer dizer que porque começou bem, não pode mudar de configuração no meio do caminho. E é para isso que serve o pacto antinupcial, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Se ficar alguma dúvida, entre em contato, deixa seu like, seu comentário aqui, se inscreve no canal, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Me segue aqui, me segue na rede vizinha. Até o próximo vídeo. Tchau.